A partir desse ano, estamos instituindo o programa Embaixador do Smart, para homenagear aqueles que, mesmo já tendo sido reconhecidos anteriormente com a Corujinha de Prata, continuam trabalhando conosco para melhorar o Smart, levando a ideia do incentivo ao talento para além dos muros da escola. Temos a alegria de entregar a primeira coruja de ouro, a Coruja Embaixador Smart, para a professora Célia Sevilha, da EMF Paulo Colombo. A professora Célia trabalha incansavelmente com seus professores, buscando motivá-los para a causa da valorização do talento e da oportunidade. Alunos e famílias também são envolvidos nesse processo, no qual todos são beneficiados. Ela fala com paixão do trabalho que desenvolve e se orgulha de preparar seus alunos para o processo seletivo do Smart. Não mede esforços no dia a dia, não mede esforços para levar os alunos de ônibus até o local de realização da prova de seleção. E se não pode acompanhá-los pessoalmente, alguém da sua equipe com certeza o fará. Obrigada, professora Célia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né, professores, diretores de escola, que têm contribuído com um programa tão interessante como o Smart. E poder falar desse livro, né, que vocês vão receber aqui no final desse evento, que eu tive também a oportunidade de trabalhar na tradução. Eles não sabiam ainda, então, pois é, contei a surpresa. Parte da surpresa, tem mais surpresa também ainda. Eu tive o prazer de trabalhar na tradução e na adaptação desse livro para o Brasil, né? E acredito que, assim como eu, vocês também vão ter, provavelmente, uma relação de amor e ódio com o Lemov, né? Como pedagoga que sou, e acredito que muitos de vocês são pedagogos ou fizeram licenciatura nas áreas específicas, vão ter, mas eu acho que no final a gente termina o livro admirando muito o autor. Eu vou explicar um pouco por quê aqui na minha apresentação. Então, a minha apresentação vai se dividir dessa forma, né? Eu vou falar um pouco sobre os talentos no Brasil, e vou falar do livro Aula Nota 10 e de como que o autor chegou nesse livro através de observação de sala de aula, e vou falar um pouquinho sobre essa metodologia de desenvolvimento profissional, que é a observação de sala de aula. Bom, eu queria chamar a atenção para vocês da importância de um programa como o Smart, né? Um programa que investe na formação de talentos. Esse gráfico, eu vou tentar, acho que eu não consigo colocar luzinha. Vou tentar falar aqui, a gente vê se dá certo. Esse gráfico aqui mostra os resultados da prova PISA, que é aquele exame internacional que é feito pela Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são os países mais desenvolvidos do mundo, e o Brasil participa, e é feito com jovens de 15 anos. Então, o que esse gráfico está mostrando? A porcentagem de jovens de 15 anos de cada um desses países que aparecem no gráfico, Japão, Estados Unidos, a Rússia, a Turquia, o Brasil e o México, que atingem os níveis mais elevados de desempenho, ou seja, os talentos de cada país. Né? Quando a gente olha a porcentagem de alunos nos Estados Unidos e no Japão que atinge os graus mais elevados de desempenho, a gente observa que vai de 10% a 12%. Né? Obviamente, num país, por mais que um país invista em educação, a gente não vai ter todos os alunos atingindo nos níveis mais elevados. A gente vai ter um grupo significativo, ou esperaria-se um grupo significativo no nível adequado,
um grupo um pouquinho abaixo, um grupo pequeno, um pouco abaixo do adequado, e um grupo acima deste adequado, que seriam os talentos. Então, na média, os países desenvolvidos têm 10% dos seus alunos de 15 anos neste nível de desempenho. O que acontece no Brasil? A gente tem menos de 1%. A gente tem menos de 1% dos nossos jovens de 15 anos nesse nível de desempenho. Parte da explicação disso tem a ver com o fato de que as escolas públicas do nosso país, elas não conseguem dar oportunidades aos jovens de talento que estão matriculados nessas escolas. Então, o que acaba acontecendo no Brasil, que é exatamente o contrário do que o Smart acredita, que no filme a gente escutou o Falcone falando sobre isso. Os talentos acabam sendo muito influenciados pela origem social, porque por mais que aquele jovem, que aquela criança tenha o talento, aquele talento vai deixar de ser desenvolvido, porque, infelizmente, do jeito que está organizada a educação pública no país, esse talento não surge. Então, o trabalho da Fundação Lehman é fortalecer a escola pública, e esse livro, o objetivo desse livro é ajudar vocês a melhorar a educação pública para todos. Mas, enquanto isso não acontece, e também paralelo a isso, acho que não invalida nunca um programa como Smart, é importante que vocês identifiquem os talentos que vocês têm nas escolas de vocês e deem a eles a oportunidade de se desenvolver. Acho que é fundamental. Mas acho que também é fundamental esse casamento. Enquanto eu faço isso, eu também penso como que eu vou melhorar a minha escola, como que eu vou melhorar a educação de todos os brasileiros. Então, eu acho que esse gráfico ele é inquietante nesse sentido, de mostrar o sentido de urgência do nosso país e de como que um país onde a gente não tem uma porcentagem significativa de talentos, vai ter uma dificuldade de se desenvolver, como um todo. Então, o livro tem parte desses princípios. O primeiro deles é que é o papel da escola ampliar a oportunidade para todos, especialmente para os mais pobres. E é interessante que o bom professor para o Lemov é aquele professor, não aquele professor que está na escola Bandeirantes com os alunos mais ricos do país, ou equivalente a um colégio Bandeirantes nos Estados Unidos. É exatamente aquele professor que, num contexto de vulnerabilidade, com alunos de perfil socioeconômico mais baixo, consegue resultados excepcionais. Então, ele vai buscar exatamente esses professores. Professores que, nesse contexto, conseguem bons resultados. Então, ele está preocupado, bom para ele é isso. Eu acho que essa definição é muito importante. O que é um bom professor? Aquele que consegue dar esse salto, fazer com que a origem social do aluno não seja o destino dele. Uma outra coisa que é muito forte no livro, e que talvez incomode um pouco a gente, que incomodou até os americanos, que são muito mais dados à questão do tempo e tal, talvez incomode menos o Smart, porque o Smart já é assim, como alguém falou do cronômetro, alguém no filme. Mas incomoda um pouco a gente é a obsessão que o autor tem com o uso do tempo na sala de aula. Para ele, o recurso mais importante numa escola, principalmente onde você tem alunos de origem socioeconômica mais baixa, é o tempo. Porque ele parte do princípio do seguinte: quando esse aluno chega naquela sala de aula, no ensino médio, ele já está em desvantagem com relação àqueles alunos que nasceram numa família de maior renda. Portanto, ele diz o seguinte: ou a gente corre atrás do prejuízo, ou a gente está brincando de aprender. Então, ele parte do princípio que o uso do tempo, especificamente para aquele grupo, é fundamental. Então, cabe ao professor não desperdiçar o tempo. Então, ele propõe milhares de técnicas de como que a gente pode usar esse tempo para fazer o aluno aprender, focando no aprendizado do aluno. Então, é muito forte isso no livro, e vocês vão perceber, e às vezes até incomoda. Porque ele fala, gente, ele quer economizar 3 segundos, mas, pelo amor de Deus. Mas o que ele está chamando a atenção para a gente? Quantas vezes a gente não perde 5, 10 minutos preciosos da aula, fazendo chamada, conversando com a diretora que passou na porta, e se a gente pensar isso ao longo do ano, quanto tempo não daria pedagógico e quanto o aluno não poderia estar aprendendo se a gente aproveitasse esse tempo. Então, essa é uma outra coisa. Uma terceira coisa que ele fala logo na introdução do livro é que o bom é o que funciona, que também é bem chocante para a gente, principalmente quem veio
da pedagogia, né, como eu, onde a gente discute muito mais a concepção do que a prática real, né, da sala de aula. Onde, muitas vezes, a gente escolhe isso ou aquilo porque a concepção nos parece boa ou bonita, ou filosoficamente ou politicamente correta, enfim. Então, o Lemov, porque ele não vem da área da educação, ele virou professor, mas ele não é um pedagogo, vamos dizer assim, ele não está contaminado, né, por isso. Ele simplesmente observa. E ele começa a dizer o seguinte, se está funcionando é porque é bom. Né? Então, o livro dele é um livro empírico, e eu acho que isso é uma mudança de paradigma no Brasil, né, da gente pensar em alguma coisa bom porque ela funciona, e não porque a gente acredita que, filosoficamente, aquilo representa algo positivo. Um quarto ponto, que é um princípio importante também do livro, é que a criatividade do professor, ou a capacidade do professor ser bom, ou dar uma boa aula, não é algo que tem a ver com um dom, uma intuição, uma inspiração que ele tem, né, ou tem naquele momento, ou ele nasceu daquela forma. Ele acredita que o bom professor é aquele que domina o seu ofício. E dominar o ofício significa pensar sobre ele, preparar o que ele vai fazer, refletir sobre o que ele faz, planejar com detalhes a cada coisa, utilizar técnicas que dão certo, porque a gente sabe que isso é mais eficaz. Então, ele tira do campo da intuição ou da inspiração e leva para o campo da técnica e da prática. Então, essa é uma coisa muito forte também no livro dele. O livro ele é dividido em 12 capítulos, mas a gente pode dizer que ele aborda 4 grandes áreas, né? E que, se a gente for pensar, essas 4 coisas fariam uma boa escola ou uma boa aula na concepção do Lemov. A primeira é a importância da gente ter altas expectativas com relação ao aprendizado dos alunos. Então, se eu não acredito que o aluno aprende, então eu já comecei mal. Se eu parto do princípio que não vai dar certo, e imagino que talvez isso seja... Estou chovendo no molhado. Eu acho que um professor que está aqui no sábado, depois, muitas vezes, de trabalhar 3 turnos na escola, porque é alguém que claramente acredita nisso. Então, mas eu acho que é sempre importante a gente reforçar a ideia das altas expectativas. E o que ele faz no livro? Ele ajuda a gente, professor, a praticar isso. Como que eu faço com que meu aluno perceba que eu acredito que ele pode aprender, que eu acredito que ele pode ir além de onde ele está indo aqui no aprendizado dele? Parte do segredo tem a ver com o segundo tema, que é a cultura escolar. Quer dizer, é fundamental uma cultura escolar voltada para a excelência, né? Parte um pouco do princípio do SMART, da mensagem que o SMART passa. Acreditar no esforço, acreditar na disciplina, acreditar no trabalho duro. Né? Sem isso, não vai acontecer. Então, a escola tem que conseguir criar essa cultura. A cultura escolar, aqui no caso, depende muito menos do professor individual, de coisas que ele possa fazer na sala de aula, mas muito mais da escola estar comprometida com o aprendizado, de alto nível para todos. Né? De não deixar ninguém para trás, de acreditar que todo mundo ali tem direito de aprender e consegue aprender. Então, esses valores são muito importantes no Lemov. Várias das técnicas dele têm a ver com isso. Um terceiro tema, que já entra mais no ofício do professor, tem a ver com o planejamento e uso do tempo. Bom, eu já falei um pouco do uso do tempo aqui, né, que é uma obsessão dele. Então, várias técnicas, para como eu economizo tempo, passando material para poder trabalhar o conteúdo. E a ideia do planejamento. Né, como o planejamento é uma peça fundamental do trabalho do professor. Eu só posso melhorar meu uso do tempo se eu tiver um planejamento mais estruturado, mais pensado e refletido.